Você já parou pra pensar quais são as reais intenções do Pablo Marçal com o conservadorismo e com o apoio da igreja? É isso que nós vamos ver aqui nesse corte do Paulo Cruz. Anônimo mandou R$5. Oi. Fala, Choco. Quando vai sair o vídeo com o Edson Castro? Essa Em parceria breve. tem que sair. Em breve, sexta-feira eu faço um teste, talvez semana que vem já comece todos os cortes com os nossos participantes especiais, hein? Vem aí. Então bora ver isso aqui agora. Discurso político, né? Eu conheço, assim, muitos crentes, assim, você também conhece, Vilela. Inclusive, boa tarde, boa noite, pessoal do YouTube, tudo bom? Então, assim, teve uma hora que eu comecei a ficar assustado mesmo, porque eu vi que o negócio, falei, caramba, mas assim, praticamente todo mundo aderiu. Em maior ou menor grau, igrejas tradicionais, igrejas Bolsonaro. Então, porque veio de lá, né? Então, quer dizer, nem bem esfriou, veio o Marçal. Só que aí o Marçal tem essa coisa, porque o Marçal é crente, né? Ele vem de dentro. O Bolsonaro não, ele era um outsider. Já me era super estranho, não porque eu estranhasse, mas já era super estranho. Por exemplo, tem um livro do Nathanael Rinaldi e do Paulo Romero que chama Desmascarando as Seitas, né? Porque eu estudei bastante esse negócio no começo da minha conversão. Mas eu tenho, aqui, ó, cá entre nós aqui, eu tenho a teoria de por que houve tanta aderência das igrejas evangélicas ao Bolsonaro, tá? Eu tenho uma teoria. A minha teoria de alguém que vem desse ambiente é a seguinte, cara. O evangélico, desde o ano 2000, desde os anos 2000, ali do começo dos anos 2000, porque até o ano 2000, as igrejas evangélicas no Brasil, elas pregavam basicamente uma coisa, que era o fim do mundo. Vem aí o fim do mundo, o mundo vai acabar nos anos 2000. Quem é mais velho sabe desse rolê. Todas as pregações famosas dessa época eram sobre o fim do mundo e coisas do tipo. Passados os anos 2000, o mundo não acabou, né? Eu lembro que na época até virou notícia lá o lance de que, olha só, o Nostradamus previu que vai ser em 2012. Tanto que em 2012 teve um monte de filme aí de Hollywood sobre o final dos tempos, né? Fim do mundo. Mas, passado os anos 2000, entrou na igreja evangélica no Brasil esse movimento mais forte do neopentecostal, do lance da teoria da teologia da prosperidade. Então, começou-se a... Que palavra eu usaria? Começou-se a incentivar a crescer dentro das igrejas evangélicas no Brasil um desejo, um sonho molhado por poder, sobre a possibilidade de poder, de exercer influência direta. Vindo, obviamente, isso não veio das pessoas, vindo das lideranças. Então, a ideia de um líder crente, né, é o sonho molhado, tipo, olha, um líder crente, ele vai cumprir os nossos desígnios. Porque lembre-se, gente, na cabeça dos pastores, eles são a autoridade máxima de uma sociedade politicamente evangélica. Eles são os cabeças máximos. Eles gostam do fato de que o líder político de uma cidade, entre aspas, vai até eles em busca de mãozinha na cabeça. Porque é o que acontece. E não acontece à toa, acontece em período eleitoral. Vocês sabem, né? Período eleitoral, a coisa mais normal é os grandes líderes políticos começar a ir nas igrejas e tal. Então, isso é um jeito dele exercer poder. Então, na cabeça desses líderes, ó, se a gente tiver um país, uma sociedade politicamente evangélica, mesmo o maior líder vai ter que vir aqui para botar a mãozinha na cabeça dele. Então, tem essa dinâmica de poder aí, né? Terei poder. E nesse livro, o catolicismo é uma seita para determinado grupo evangélico. O catolicismo também é uma seita, o que é curioso, para dizer o mínimo, né? E você vê muita gente que até, sei lá, 6, 10 anos atrás acreditava que o catolicismo era uma seita mesmo, de repente abraçar um político que é católico, ou que se dizia católico. Então, para quem entende um pouco do evangelicalismo brasileiro, do pentecostalismo, sobretudo brasileiro, esse passo já foi um passo muito distante da origem desse pessoal. Lá, vamos apoiar esse aqui, não, porque a mulher dele é crente. Não, ele não é, mas a mulher dele é. Aí ele fala... Tinha esse rolê. Mas, Choco, isso tudo não se resume a dinheiro. Eles pregavam o fim do mundo pra, no desespero, a galera dar dinheiro pra esse povo. Quando as pessoas finalmente acordaram, secou a mina. Sabe que, honestamente, eu não acho que é só sobre dinheiro. Honestamente, eu acho que dinheiro é uma parada até mais nova, tá ligado? Eu realmente, juro pra você, gente, eu não acho que é só sobre dinheiro, tá? Eu acho que é muito mais por poder, tá ligado?
fala uns palavrões, não, eles ele fala uns palavrões, mas pelo menos ele fala a verdade em frente. No final, os próprios crentes estavam falando palavrão. Eu recebi mensagem no meu Instagram de uma mulher falando pra mim, eu sou crente, eu falo palavrão mesmo. Sim, uma coisa que assim, lá 10 anos atrás, você não impensável, né? Impensável um crente pentecostal falar um palavrão. Então, os caras estavam orando, tem aquele. Eu sempre coloco essa imagem aí, o pessoal orando naquele acabou porra, e eles em volta da bandeira escrita acabou porra, orando. Acabou porra e eles. Cara, isso aí, assim, é uma cruzada de linha muito grande pra esse pessoal. Então, eles já estavam completamente entregues. Aí aparece o Marçal. Aí o Marçal entrega pra eles a retórica bolsonarista, aliado ao discurso da confissão positiva, e ele mesmo posando de, eu tô com vocês, pô, eu sou crente, eu sei todo o linguajar todinho do negócio. O engraçado é que Santo Agostinho combateu o maniqueísmo. Sim. Como seita. Mas aí tem um problema clássico que é citar Santo Agostinho pro evangélico brasileiro, ele nem sabe do que você tá falando. O evangélico brasileiro não tem conhecimento histórico da confissão que ele confessa. Isso, inclusive, nem é ensinado, tá? Então, isso aí você tá falando grego pra eles mesmo. A seita original do profeta Manes, né, nos primeiros séculos, que justamente trazia esse dualismo. O elemento de polarização. O elemento de polarização, que é luz contra a escuridão, que é o bem contra o mal. E que é a base do discurso populista, do nós contra eles. Que o bolsonarismo absorveu, né? Então, assim, esse maniqueísmo é uma seita que acabou contaminando muito do Ocidente, né? E isso foi combatido por Santo Agostinho, quer dizer, ligado aí à tradição cristã. E todos esses caras se colocam como os monopolistas da virtude, da representatividade do povo, né? Como os líderes do grupo do bem contra o mal. A partir do momento que você se deixou emocionar por isso, e Santo Agostinho se deixou emocionar pelo maniqueísmo na sua juventude. Aí depois ele percebeu a furada em que se meteu e passou a combater pelo resto da vida, né? A partir do momento que você se considera no grupo do bem contra o mal, sem lutar contra o mal em si mesmo, sem perceber que você pode estar imbuído daquilo a todo momento, que você precisa se confessar, um dos livros de Santo Agostinho é Confissões. Santo Agostinho que consolidou a noção de responsabilidade individual, inclusive. Então, se você se deixa imbuir isso aí crente entende. É só falar assim, a salvação individual, eles entendem. Desse sentimento, você já está corrompido, né? Você se torna cego voluntário para a sua própria sujeira, para a sujeira do seu colega, do seu grupo, para a sujeira da liderança do seu grupo. O mal está sempre no outro. E isso é terrível para o debate público de uma maneira geral. Mas é o que geram lideranças populistas, né, com todo esse ódio que a gente está vendo no país. Que é o avesso disso que o Denzel Washington respondeu, né? A gente tem que dialogar, a gente tem que respeitar as diferenças, né? É o livro do Jonathan Haidt, por exemplo, A Mente Moralista, em que ele mostra diferenças de mentalidade das pessoas que tendem a ir para a direita, que tendem a ir para a esquerda. Existem tipos diferentes de mentalidade que envolvem matrizes morais diferentes, como ele coloca. Então tem pessoas que são mais preocupadas com a ordem, com a justiça, são vários pilares, né? Ele fala, as pessoas de direita elas têm preocupações com esses 6 pilares aqui. As de esquerda elas têm preocupações com esses 3 de um modo prioritário, etc. Então essas têm tendência a achar isso, essas têm olha, assim, eu vou dar aqui um recorte social da sociedade em que eu estou inserido, né? Eu moro no norte do Brasil. Que é o seguinte, sabe quem são as pessoas de direita nos últimos anos aqui na minha região? É gente que foi porra louca pra caralho a vida inteira. E aí chega num determinado período da vida, geralmente ali por volta dos 30 anos, que elas começam a dar essa virada à direita, essa guinada moral, tá? Não quer dizer que é uma transformação interna ou verdadeira. Mas elas dão essa guinada moral de, não, agora eu sou pró-família, agora eu sou isso. É uma coisa que eu vejo muito. E eu sempre acho isso uma puta hipocrisia, porque, de novo, é o famoso... Tu não tava cheirando um pó do meu lado aqui dia desse? Tá ligado? E tá com esse moralismo todo. Então me parece, do meu ponto de vista, que é muito mais uma tentativa de... Até pra se proteger, tá ligado? Tipo assim, ignora... Não é só ignora o que eu fiz. Eu vou falar de um jeito como se parecesse que tudo aquilo de esquisito, ou diferente, ou não moral que eu fiz, como se não tivessem existido. E aí agem do alto de uma superioridade moral que não se reflete na realidade, tá?
tendência a achar isso. Ora, uma vez que você sabe disso, que existem pessoas com mindset, usa a palavra que quiser, matriz moral, diferentes, você sabe que você vai precisar dialogar com as pessoas diferentes. Então, é preciso estabelecer vamos dizer... E o doido de pensar, né, chat, é porque assim, olha só, a religião, e aí eu posso falar do evangélico, ela dá para essas pessoas sem instrução religiosa, tá? Porque a galera não lê Bíblia. Ela dá para essas pessoas uma vantagem, que é o seguinte, ó, tu vai fazer parte de um grupo novo, de um grupo socialmente bem sucedido, porque essas igrejas maiores no Brasil, elas passam a ideia de que são um grupo bem sucedido, porque aqui nós temos empresários, juízes e tal. E esse grupo bem sucedido, ele tem um contato espiritual que vai fazer com que a vontade desse grupo seja prevalente. Então, a galera não ora mais para que Deus dê uma luz para eles, discernimento. Não, a galera ora para que Deus faça acontecer a vontade deles, o que é completamente contrário à oração do Pai Nosso que Jesus ensinou, mas ninguém lê a Bíblia, né? Então os caras oram para impor a própria vontade. Deus, nós queremos vencer. Deus, você vai fazer nós vencer o cara, nós vamos... Sabe? É um Deus literalmente assim, ó, é um Deus violentaço. É curioso, né? Dizer assim, um espaço sob o discurso de que Deus é justiça, em que a conversa seja possível. Mas parece que é justiça só contra os outros. Quer dizer, você vai pensar diferente de mim, você vai dar um peso diferente do que eu dou, etc. Mas nós somos capazes de ter um diálogo civilizado. Não, cético não, já mas isso dependeu. Pessimista. Eu sempre fui cético, agora eu tô pessimista. Isso, mas não tem jeito, não tem como não tá, né? Porque... Cara, é incrível. Assim, não sei nem se é pessimista, porque é realista, né? Você tá descrevendo a incapacidade de diálogo em que boa parte do mundo se meteu. Agora veja uma coisa importante, que é o seguinte, a gente quando a gente fala de visão de mundo, então assim, o que seria uma visão de mundo conservador? Se você parar uma pessoa na rua que é eleitor do Bolsonaro, do Marçal, sei lá, uma pessoa que fala assim, eu sou de direita, e você perguntar pra ela por que é que ela é de direita, muito provavelmente ela vai te dar justificativas morais para aquilo, assim, tipo, eu sou de direita porque eu sou contra o aborto, eu sou de direita porque eu sou a favor da redução da maioridade penal, eu sou de direita porque eu sou contra a legalização das drogas, vai te dar justificativas que ela é contra ou a favor de determinadas coisas, né? Claro que no senso comum essas coisas acabam se cristalizando, mas assim... uma visão de mundo conservadora não necessariamente está ancorada em princípios morais que são, vai lá, no final das contas, moralistas. Assim, você é contra o aborto, mas espera aí, mas e se sua filha for, né, violentada por um bandido? Oi? O quê? O que você vai fazer? Então, assim, tem um monte de situações em que, claro, um conservador vai avaliar as coisas. Então, do ponto de vista de um conservador... Mas esse é o problema, cara. Esse é que é o problema. O conservadorismo se vende como, olha, eu sou defensor de uma pauta moral no matter what. O problema é que quando essa pauta moral bate na porta dele, que é o que acontece na vida real das pessoas, aí ele não é mais tão conservador assim. Só que existe uma incapacidade de admitir isso. Esse é o problema. Eu acho que todo mundo pode ser o que quiser, cara. Desde que essa sua decisão, ela seja condizente com aquilo que você diz. Então os caras falam, eu sou contra o aborto. Mas quando acontece com ele, não, vai lá e aborta. Esse aqui é foda, tá ligado? Um pouco mais esclarecido do que o que a gente tem no Brasil hoje, que ele é quase um reacionarismo puro e simples, quase uma reação a uma certa visão exagerada do que a esquerda é capaz de produzir no Brasil, igual a mulher falou, já estamos na Venezuela. Assim, cara, não tem a mínima chance de estarmos na Venezuela, mas enfim, ela disse que estava... o pânico. É isso, o tal do pânico moral que a esquerda gosta de falar. Mas vamos lá, quando você fazendo uma comparação muito simples, eu sempre digo que tem uma série de streaming que eu digo pra todo mundo, eu acho que até falei aqui da última vez que eu vim, falei. Pegou, aí ele foi... que nem a galera que vai na Globo e fala, me segue na minha rede social, né? Que todo mundo tem que ver quando quer ver o conservadorismo funcionando de maneira prática, que é Downton Abbey, né, que tá lá no Netflix e no Prime e tal. Sim, assista Downton Abbey pra você ver o que é um conservador de verdade agindo, né? Então, ele age cheio de
equacionamentos das situações. Ele não é um cara... Não. A Maggie Smith, que acabou de morrer aí, que era... Não, tá confundindo. Desculpa, tá confundindo. Aí não é conservadorismo, aí é aristocracia, é burguesia. A galera que tem grana, sim, eles agem com um monte de... Veja bem. Porque o interesse maior é em manter o status quo e o poder e a riqueza. Esse é o rolê. Só que quem está nos congressos, né, discutindo as pautas, é um monte de pelego, eu e você, defendendo os interesses de umas classes. Evangélico Conservade mandou R$5. Oi. Choco, eu sou contra o aborto, mas esses dias engravidei uma varoa da igreja e pedi pra ela abortar. Aí cruzou a linha, hein? Que ela fazia a Lady Crowley lá, a mãe do Lord Grantham, ela é uma pessoa assim que, num primeiro momento, ela é uma rocha de conservadores, diz assim, não e não. Só que no momento que o negócio do caldo vai entornar, ela é a primeira a contemporizar, a chamar pra perto, a entender o que tá acontecendo e tal. Então, assim, do ponto de vista da prática conservadora, de uma visão prática do conservadorismo, o conservador, ele é um prudente. Ele não tem uma... Não. Qual é a prudência aí? Sabe o que eu acho, honestamente? Eu acho conservador um cara sem opinião própria. Vocês vão me desculpar. Eu vou pra pensar aqui. Sem opinião... Vou refazer. Não é sem opinião própria. Me parece alguém com incapacidade de evoluir o pensamento. O que é evoluir o pensamento? É pensar que o modo que eu penso hoje, ele está arraigado nos conhecimentos que eu tenho hoje. Mas será que amanhã não vai ter um conhecimento novo e vai precisar com que eu atualize meu ponto de vista? O que acontece é que muitas vezes o conservadorismo ele vai se blindar dos novos conhecimentos para dizer não quero pensar nisso. Que é o que mais acontece. E é por isso que ele se alinha tão fortemente com a religião. Porque o religioso também faz isso. Ele se atém a um conhecimento prévio que ele teve. Esse conhecimento o protege de tomar decisões. Porque a religião faz isso. Ela protege o cara de ter que tomar decisões. Por quê? É simples. Se o meu pastor disse que eu não tenho o que fazer, eu não vou fazer porque o pastor falou. Eu não preciso mais tomar decisão sobre aquilo. Tá? Então me parece ser muito mais esse rolê. Vocês estão ligados no desenvolvimento aqui do raciocínio? Um posicionamento estanque a respeito de nada muito assim. Não, ele vai avaliar. Né? Então, assim, só que no Brasil a gente não tem, nós temos um problema de educação que é absolutamente abissal, e assim, aí eu digo agora como alguém que tá dentro da escola, vendo que assim, acabou, né? Assim, acabou mesmo, não tem mais nada acontecendo. Não tem mais nada. Então, pensar cansa, exatamente, é o que eu acho. Eu acho que pensar cansa, e aí quando você coloca as pessoas, vai lá, então, já que vocês não querem, pensa aí. Aí os caras eles não querem pensar, porque dá trabalho pensar, pô, vocês acham que é mole ficar filosofando? E as pessoas não são mais instruídas nem do ponto de vista das suas comunidades, né? Porque antigamente você ainda encontrava. Você vê, o Felipe falou do samba, por exemplo, né? Então eu sou de uma família grande de pessoas que, né, sempre gostaram muito de samba e tal. E o samba tem um aspecto comunitário muito grande, né? Os morros e tal, e daquela junção de gente, todo mundo junto. Se politiza. E se você se politiza, você acabou de agora sair um episódio de um podcast que eu acompanho, de um grande amigo do Damaia, que chama Bororó, e ele fez um episódio sobre o Candeia, por exemplo. Candeia, pô, você escuta um samba do Candeia, pô, um negócio super politizado e tal. Então os caras têm todo um discurso politizado, mas tem um discurso de comunidade que é muito importante num processo de educação e de formação de imaginação moral. O Brasil perdeu isso. De pertencimento. Claro, de pertencimento. Isso aconteceu no mundo inteiro. Eu não acho que perdeu, não. Eu discordo. O que acontece é que existe uma discriminação sobre os novos modelos de sociedade, talvez, digamos assim. Tá ligado? Porque, vai lá, a igreja é um modelo assim, tá ligado? É um modelo social onde as pessoas moldam sua moral baseada naquele grupo que elas vivem. Acontece. A galera dos bailes funk, dos rolezinhos, é a mesma coisa. O que acontece é que não se reconhece isso. Claro, a pós-modernidade é um lance de isolamento mesmo. Mas no Brasil isso é pior, porque a gente... o Brasil é um país jovem, é um país sem muita consistência de identidade. O que é o brasileiro, né? A gente tá agora o tempo todo... Quê? Tentando encontrar uma identidade. Ah, camisa do Brasil. Blá, vai todo mundo... Porra, aí... A identidade era a camisa do Brasil? Não, né, pô? Eu não sei o quê. Então, e fica tentando buscar uma identidade que é fictícia, porque a gente não conseguiu construir. Mas toda identidade é fictícia, irmão. A identidade nacional, ela é criada. Uma federação foi criada pra isso, pra criar esses símbolos.
construir ao longo dos séculos, né, de formação do país, uma identidade que falasse, não, eu sou brasileiro por causa disso, tal, assim, assado. Criou-se várias identidades meio fictícias, né? Isso, que não tem substância, forjadas por políticos, muitas vezes. O interesse dos manipuladores. E só complementando o que você está falando, que, enfim, muito alinhado até com o que eu venho pensando. Nossa, eu vou perder o raciocínio aqui. Começa a ficar tarde, né? Começa a ficar pega. Não, é a confiança. Tá. A confiança é que as pessoas, você falou do conservador que vai avaliar, que não tem uma posição estanque. Uhum. A gente precisa desenvolver a confiança na capacidade cognitiva. Exatamente. E as pessoas que não têm confiança na sua própria capacidade cognitiva são aquelas mais tendentes a aderir a um movimento de massa. Mas aí eu sei, e aí eu consigo explicar claramente. É porque os grupos que essas pessoas estão inseridas, eles não valorizam capacidade cognitiva. E, na verdade, me fala que grupos sociais hoje no Brasil valorizam capacidade cognitiva. Porque o que acontece é o seguinte, vamos lá, igreja, exército, escola, todos te ensinam a obedecer e a fazer coisas que são repetitivas. Faz só isso, faz só isso, faz só isso. E quando esses grupos começam a ir por caminhos que os seus líderes não gostam, o que é que se dizem? Dizem assim, ó lá, ó, é burro, por isso que votou assim, é burro, por isso que não fez assim. Ele é chamado de burro. Então, não é que não tem senso cognitivo. É claro que tem. O que acontece é que esse senso não é valorizado. E muito pelo contrário. Por outro lado, o senso da dita elite, né? Esse que é valorizado. Não, porque se o Silvio Santos pensou assim, é porque ele é que sabe das coisas. Não. O que ele sabe é como explorar uma classe, tá? Eu diria mais, Felipe. Aderir a um grupo, a sentir que tem... Silvio Santos foi um exemplo figurado, tá? Pra você entender aí. Precisar desse sentimento de pertencimento a um grupo. Eu diria mais, acho que você vai concordar comigo. É um problema de imaginação. Claro. De imaginação, no sentido de... O que é a imaginação? A imaginação é uma capacidade que ela é pré-cognitiva de você sacar determinados padrões. Exato. Então, quer dizer, conforme você vai crescendo, você vai aprendendo, a sua imaginação vai sendo formada. Então, por isso que a literatura é tão importante. Por isso que os contos de fadas são importantes na infância. Porque, assim, isso vai formando você. Então, quando você lê, quando você é criança, A Roupa Nova do Imperador... Aí quando você é do Hans Christian Andersen, né? O Hans Christian Andersen escreve um conto que é absolutamente hilário, né? Do ponto de vista, né, de uma história, de uma fantasia, né? É o rei que, né, 2 bandidos aparecem lá no reino falando, nós temos aqui um fio de ouro, né? Um fio mágico que é capaz de fazer a roupa melhor de todos os lugares. E eles conseguem gambelar o rei com esse discurso. Eles não tinham nada na mão, eram 2 bandidos. E aí, só que o rei abraça, todo mundo abraça. No fim, o rei sai desfilando pelado e todo mundo aplaudindo, até que a criança fala assim, o rei tá pelado, o que vocês estão fazendo? Né? Então, aquilo ali pra você perceber o lance da corrupção, né? O lance de como a bajulação é um elemento corruptível e corruptor. Claro. Caramba, aquilo ali é né? Então, você olhar em outra direção quando tá todo mundo só olhando para uma direção, exatamente, que aquela é a realidade. Exatamente. Então, assim, isso, falta bagagem literária, cinematográfica, artística de imaginação profunda, que o brasileiro que desenvolve a imaginação. Falta. Você pega ontem, esse final de semana eu assisti a série do Cidade de Deus. E aí? Porque eu ia gravar um programa com o Merreiro lá pro canal do... Olha, de novo, eu discordo desse papo de que falta bagagem de análise. Eu discordo honestamente, tá? Se você pegar qualquer pessoa e der pra ela e colocar ela diante de alguma dessas obras, ela vai conseguir compreender. Claro que isso requer tempo. O problema é que, de novo, como é que você tem acesso a isso? A gente não tem acesso a isso. Acesso a essas obras assim. E principalmente de literatura, tá? É uma dificuldade de acesso pra cacete. Mas mesmo assim, eu acho que aos trancos e barrancos, a gente ainda é capaz de produzir a nossa própria cultura. E aí eu tô falando dos movimentos como o samba, como o forró, que fazem com que as pessoas percebam as coisas. Tá? As pessoas conseguem compreender a si mesmas. De novo, o problema é que existe uma elite que diz que não, vocês estão se entendendo errado. Quem entende aqui somos nós. Nós é que entendemos. Vocês não entendem nada, não. Isso aí é cultura da classe baixa. Sabe? Isso é uma bobagem. Da revista Valete, né? No YouTube. E aí... Porra, chat, eu lembro quantas e quantas vezes
Havia polêmicas na prova do Enem. Porque na prova do Enem citaram uma letra de funk. Nossa, que absurdo, como assim citaram? Vocês lembram disso, né? Até hoje acontece isso. Cita uma coisa popular. Não. O brasileiro não entende, não. O brasileiro é... Aí ele me convidou, porque tem 3 programas no canal da Valete. Tem o meu, que a gente chamou de Análise Crucial. Inclusive, eu tô fazendo uma série de vídeos sobre conservadorismo. Inclusive, você que tá assistindo aí, eu tô no segundo... Essa semana é o segundo vídeo de uma série sobre conservadorismo. Eu gravei 5 vídeos sobre educação, inclusive, analisando o problema da educação no Brasil. Os vídeos foram um sucesso lá. Então eu comecei agora uma série sobre conservadorismo. Então eu tô explicando o que é ser conservador, o que é isso. Do ponto de vista de um esclarecimento da visão conservadora ou daquilo que Rebrand do como é que é conservador. o Oakeshott chamava de disposição conservadora, né? Então quer dizer, o que é isso? Para tentar fazer com que as pessoas saiam... Alguns chamam de temperamento. Isso, que as pessoas saiam desse lance, que foi... O que, né, teve que acontecer lá no Flow quando eu fui ser co-host pra entrevistar a Zambelli lá, né, com o Igor. Verdade. A discussão que eu tive com ela lá foi essa. Que lindo, foi porque hein? eu perguntei pra ela assim, o que é o conservadorismo? E ela não conseguia me responder. Ela Claro que não, né, amigo? foi emendando absurdos e Sabe. pegando dicas no WhatsApp com os assessores e tal. Ela tinha aquela claque e tal, toda lá O Bolsonaro também. sabe o que é isso. Você entende? Então, assim, gente, peraí, ó, vamos entender uma coisa. Conservadorismo não é ser contra o aborto. Conservadorismo não é ser contra a liberação das drogas. Conservadorismo é outra coisa. Então, assim, vamos entender o que é. Vamos tentar, né? Só que só explicar não adianta. Era preciso que isso tivesse na cultura e não está. Aí, voltando a sério, assim, É preciso que esteja na cultura saber o que é conservadorismo mesmo? Você realmente acha que isso é um problema que a cultura precisa entender? assistir a série Cidade de Deus e, assim, eles quiseram reproduzir Bom comentário do chat. Isso tudo pra falar que o Bolsonaro não é um de nós, né? Exatamente, né? aquilo que o filme foi, sem o que fez o filme ser o que ele é. Aquela crueza quase documental que tem o filme Cidade de Deus. Verdade. Eles tiraram da série. Menino, aquela criançada com um revólver, ele atirando, não sei o que lá. Não tem nada disso. Acho que nem aparece criança na série. É porque, não sei se você sabe, as coisas mudaram, né? Não sei se você sabe que há anos atrás as coisas eram de um jeito, não vai ser igual, né? É politicamente correta. Totalmente. Não, cara, meu Deus do céu. Ai, bicho. Você sabe que 99% dos atores de Cidade de Deus nem eram atores, né? Você sabe. Que teve cara que morreu. Você tá ligado, né? Você tá entendendo que não é a mesma coisa? Pelo amor de Deus, bicho. Caramba. Totalmente. E sabe o que é pior? É que não é como se Cidade de Deus fosse um negócio que os bastidores são desconhecidos. Porra, isso é claramente conhecido, porra. No fim, recriaram uma Marielle lá no final. Então, assim, cara, tudo E aí assim, não perde tem o seu nada. realismo. Perde o realismo que fez Criaram uma Marielle, mas perde o realismo. o filme ser o que ele é. Mas o artista brasileiro, de maneira geral, sobretudo o artista do audiovisual e da literatura também, diga-se, eles são meio monotemáticos, ou é ditadura, ou é favela e pobre contra rico contra... Mas aí é quem... Não, discordo. Aí, de novo, é quem você tá consumindo e quem o mercado está querendo. Ô, querido, a gente não inventa a roda, não. Desculpa, o nome disso o capitalismo, o bagulho é voraz, truta. Exatamente. Então, assim, por que o cara cria isso? Porque o mercado demanda isso. Quem é o mercado? Que as empresas dizem que estão querendo. Contra pobre e tal, Exatamente. luta de classe, né? Não existe. Então, Luta de classe não existe, hein? por quê? Porque falta. As pessoas não conseguem sair Exatamente. da politização absoluta de tudo, porque, Aí toma obviamente... uma lavada do cinema argentino, que é muito mais criativo, são roteiros Sim, absolutamente desapegados de ideologia, né? São Claro que... Puta, o cinema com ideologia, jamais. Eu tô até assim... histórias sobre Sobre o quê? indivíduos, sobre dramas humanos, Você conseguir... com valores universais. Ai, meu Deus do céu. Sabe o que é curioso? É que essa galera ganha dinheiro politizando as coisas. Despolitizando, porque no fim é politizar, né? adquirir profundidade de personagem, não sei o que lá, é um negócio que o cinema brasileiro tem. Assim, eu não tô fazendo uma avaliação geral, porque eu tenho muito preconceito, então a minha avaliação sempre vai ser ruim. Cara, a gente teve um período de 20 anos de uma ditadura militar, irmão.
Vocês estão ligados? Olha como. Ó, desculpa, mano. Aí vocês vão me perdoar. Eu discordo. Olha só. Vamos pegar aqui o cinema americano, aí, o cinema Estados Unidos, né? E o cinema japonês, que são cinemas que chegam muito pra gente. Quantos filmes sobre guerra, Segunda Guerra e exército americano existem no cinema desde das guerras pra cá, mano? Conta aí. Algumas centenas, quiçá milhares. Japão, Segunda Guerra Mundial, bomba. Quantos filmes o Japão fala sobre bombas, guerra e coisa do tipo? Algumas centenas também, quiçá milhares. Mas o Brasil, que teve 20 anos de ditadura, não, é politizando, tá politizando, né? Porra, aí vocês estão de sacanagem, né, irmão? Porra! Mas assim, eu tenho que confessar. As pessoas falam, não, assiste esse que é bom. Eu não quero ver. Então eu tenho um problema. É um problema, gente, é um problema meu, tá? Eu tenho problemas com o cinema nacional. Há exceções, né? Há exceções. A gente tá falando de um escopo limitado. Exatamente. De maneira geral, as pessoas fazem esse tipo de escolha, que é uma escolha que eles tentam encaixar uma mensagem política, né, na arte. Porra, cara, mano, olha, ontem eu assisti Castelo Animado. Castelo Animado? Castelo no Céu, do estúdio Ghibli. Mano, é uma animação. E os caras estão falando sobre bombas, cara. Por que caiu bomba no Japão, bicho? Ai, que tristeza. Né? Ah, mas toda arte política, essa é uma outra discussão. Mas no fim das contas, nós não temos uma tradição estética no Brasil de aprofundamento, de contemplação Não e de tem? formação de um imaginário cultural que... Você está maluco? Meu irmão, eu posso citar novelas. Quantas novelas foram baseadas em obras de grandes escritores brasileiros? Jorge Amado, Ariano Suassuna. Você tá me dizendo que não existe aprofundamento? pudesse unificar uma visão de Brasil. Porque não existe uma visão unificada, irmão. O Brasil é vasto, ele é gigante. E ainda assim, mesmo assim, as obras que você vê, elas são a visão daquele lugar que está falando, tá? É de uma região, é de um eixo. Agora, obviamente, como nem todos esses eixos têm capacidade de produzir obras cinematográficas, porque custa muito caro, então você acaba tendo sempre uma repetição de alguns pontos de vista. Mas ainda assim, mesmo com essa repetição, tá? São pontos de vista importantes. Inegavelmente importantes. O PH Santos, a gente viu um vídeo sobre isso aqui, né? O PH Santos, um vídeo sobre o Nordeste. Fala muito sobre isso, né? O Nordeste que o eixo Rio-São Paulo demanda. É esse tipo de coisa que você tem que compreender. Então... E o Tropa de Elite? Outro fenômeno também. É um outro fenômeno cinematográfico, é um belo filme, né? Que fugiu do controle... Não, aconteceu a mesma dinâmica que o Paulo Cruz narrou, só que em vez de ser uma série que foi desdobramento do filme original, foi a própria sequência. Tá aí, discutimos. Se inscreve no canal, aqui tem vídeo todo dia. Beijos e tchau, obrigado.